Estamos de volta e agora as notícias do campo. No Giro Rural de hoje, nós vamos até Extrema, no sul de Minas, conhecer uma produção de morangos orgânicos. No país inteiro, o número de produtores de orgânicos quase dobrou nos últimos anos. Uns cortam chocolate, outros frituras, refrigerantes. Tudo isso segue aliado ao maior consumo de frutas, legumes e verduras recomendados por especialistas. E por muitos motivos, o Jorivaldo foi fisgado por essa oportunidade que há mais de 5 anos mudou radicalmente sua vida e de sua família ao investir na produção de morangos orgânicos. Nessa estufa de 200 metros quadrados está a vida do Jorivaldo. Conforme nos contou, passou metade dela trabalhando na indústria e vivia estressado. Há 2 anos e pouco atrás, 2 anos e meio, eu fui renovar a minha habilitação e eu fiz o psicotécnico de vista e fiz sem o óculos. Aí eu conversando com o próprio médico para mexer com a habilitação, e ele falou assim, mas por que tá na sua carteira que você tem que usar lentes corretivas, sendo que você não precisa? Aí eu contei a história, que eu tinha saído da empresa, que hoje eu trabalhava com a terra. Aí ele falou assim, tem gente que não acredita, mas é o estresse que está causando isso. Jorivaldo tinha terra e precisava encontrar uma forma de cultivar o morango, mas a ideia era inovar. Procurou a Emater Minas para auxiliá-lo nessa investida, onde fosse possível unir novas tecnologias que fossem sustentáveis e econômicas. Por problemas de coluna, ele apostou na produção de morangos orgânicos, assim dessa forma, nesses canteiros suspensos, como você pode ver. Tá vendo? É por gotejamento que ele irriga, sem fertirrigação. Totalmente natural. Isso é impressionante. Aqui é tudo bem natural mesmo. Você pode ver, olha, eu estou até tocando, olha. Dá até gosto de ver o quanto que é natural e fresquinho. Vou até sentir um pouquinho. Tá vendo? E aqui embaixo, ó, eu vou até abaixar aqui. Ele plantou essas hortaliças que recebe esse gotejamento aqui da irrigação para aproveitar bem o espaço, né, e consorciar a produção. Então, em 1.000 pés que ele investiu aqui, ele tira por safra R$20.000. Vale muito a pena. Aqui nessa produção orgânica não se usa a fertirrigação para adubação de cobertura, que é feita com uma mistura à base de torta de mamona, esterco, farinha de osso, solo de mata e pó de rocha, num intervalo de 2 a 3 meses, dependendo do vigor da planta. Como ele já tinha algum problema de coluna cervical, alguns problemas de dor, né? Ele falou pra gente que não daria para fazer pelo fato de ter que ficar o tempo todo abaixado, né, de cócoras, fazendo um trabalho do manejo do morango. E foi aí então que a gente começou a pensar na ideia de fazer o morango suspenso, orgânico, né? Que o morango suspenso já existe, né, na nossa região aqui, com calhas, utilizando, em vez de composto, utilizando fibra de coco ou outro material inerte para poder sustentar as raízes, mas não com a finalidade de nutrição. Aqui todo composto ele fornece os nutrientes para a planta durante o ciclo. É esse que é o nosso diferencial. No sítio Santo Antônio, Jorivaldo ainda cultiva hortaliças que são entregues a escolas, comercializadas por meio do PENAI, Programa Nacional de Alimentação Escolar. E por aqui, realmente, o equilíbrio ambiental é logo percebido com a presença dessa ilustre minhoca. A vista aqui do sítio dá direto para o paredão da Pedra Chata, ponto turístico daquela região. Hoje é um pouco acima do convencional, né? E vale a pena, para mim tá valendo a pena. Antes eu tivesse enxergado isso há mais tempo atrás, né? Que faz só 5 anos e alguma coisa que eu tô no ramo. Desde 2013, o Brasil é classificado como um dos maiores produtores de alimentos orgânicos do mundo,
de acordo com uma pesquisa do Instituto de Pesquisa de Cultura Orgânica e da Federação Internacional de Movimentos da Agricultura Orgânica. E esses dados atraíram centenas de pessoas interessadas em mudar de profissão no país. Seu Silvio largou a vida de caminhoneiro há 1 ano para apostar na produção de morango convencional. Também dessa forma aqui, ó, suspensa, em canteiro suspenso. Pois é, eu tô com essa bandejona aqui na mão. Vou fazer vocês ficarem com um pouquinho de vontade aí do lado de casa. Vou experimentar. Vai me assistindo aí, eu vou saborear. Nessa estufa de 320 metros quadrados, plantou com seu filho José mais de 3.000 pés de morangos, sendo que aqui há um diferencial da produção que vimos lá no Jorivaldo, lembra? Não existe solo no canteiro suspenso. Existe uma camada de fibra de coco, que é um substrato, que vai funcionar não com finalidade de nutrição, e sim de sustentação das raízes, né? Toda a nutrição da planta ela é feita através da irrigação, onde os adubos, os macro e micronutrientes são colocados nos tanques e injetados para se fazer a fertirrigação. Outras diferenças são relativas à questão da cobertura, né, que aqui ele usa esse mulching, que é esse plástico, né, de proteção aqui para evitar crescimento de algumas ervas espontâneas e também de sujar a própria fruta, né? É um manejo mais voltado para o convencional, embora ele não aplique agrotóxicos. Silvio se diz animado com os resultados, mas quer mesmo é que o filho tome as rédeas do negócio. Ouviu, José? Vendeu o caminhão para aplicar nesse investimento e se animou com os preços conseguidos na primeira colheita. R$12 a bandeja na época da safra e R$16 fora da época. Isso aí foi ideia do Ju com um gerro. Quis montar uma estufa para tocar de morango aí e o Elinho deu força para eles aí e a gente resolveu montar para ver se ele toca. Mas ele tá deixando mais para mim tocar, viu? E como é que foi? Como é que é trabalhar com a cultura que o senhor não tinha conhecimento? Agora que a gente começou, que tá pegando um pouco de experiência aí. Então estamos ralando aí, vamos ver o que vai dar. As vendas ainda acontecem na informalidade. Contudo, a intenção é aprender mais sobre o manejo e expandir o mercado, ainda concentrado na região de Extrema. Por enquanto a gente só está no particular mesmo, boca a boca. Agora a gente vai tentar entrar no mercado mesmo, padaria, essas coisas. Dados do Censo Agropecuário Brasileiro, realizado pelo IBGE em 2006, revelaram que o Brasil possui quase cerca de 5 milhões de hectares de terras destinadas ao cultivo de produtos orgânicos, tornando o Brasil o 10º país onde a maior parte da terra é utilizada para a agricultura orgânica. Estamos no mês das crianças e muita gente fica pensando o que fazer para ocupar a criançada nas horas vagas de muita energia. Uma escola pública de Alfenas inovou. Os professores aproveitaram os dias de folga ou os momentos de brincadeira para incentivar a criançada a praticar brincadeiras antigas. Que toda criança gosta de uma brincadeira, isso ninguém pode negar. Os tempos mudaram, mas a vontade de se divertir, seja de qual maneira for, nunca sai de moda. Pega varetas, 5 Marias, dominó, jogo da velha, pular corda, são algumas das brincadeiras antigas que fazem as crianças reviver a nostalgia de uma época. A professora, ela sempre quis retomar as brincadeiras antigas. Aí ela deu um pedaço de pano pra gente e ensinou a fazer essas bonecas. Essas bonecas, elas são importantes porque a história dela marca muito. Eu aprendi com a minha mãe e com o meu pai. E a brincadeira é sobre o quê? É sobre a cama de gato. Você pega e faz várias formas.
Atualmente, com o avanço da tecnologia e os aparelhos eletrônicos, as raízes podem ser dispersadas, mas os educadores garantem que é preciso reconhecer a cultura que é passada de pai para filho. Afinal, as brincadeiras nostálgicas estimulam as crianças em diversos aspectos. Para que a pessoa tenha aprendizagem, é necessário que todas as partes do cérebro sejam estimuladas. E nessas brincadeiras, como você pode ver, a cada tipo de brincadeira é uma área do cérebro que é estimulada. E o que acontece com a tecnologia? Ela estimula apenas uma parte. Nós não podemos deixar isso perder, porque nós precisamos que o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático seja desenvolvido. Vamos bagunçar é tudo, vamos bagunçar é tudo, vamos bagunçar é tudo. Já que aqui tá animado, já que aqui tá animado, já que aqui tá animado.